Tem histórias que a vida escreve devagar, sem aviso, sem pompa. Começam numa estrada de barro, num gesto simples que qualquer um poderia ter feito, mas que só um homem fez. Benedito Araújo não era rico, não era famoso. Era apenas um caipira de mãos calejadas, coração partido e fama de ranzinza. Mas naquele dia, quando parou o caminhão na beira da estrada e desceu para ajudar um velho desconhecido que mal conseguia ficar de pé, Benedito não sabia que estava mudando o rumo da própria vida. Não sabia quem aquele homem era. E essa ignorância, meu amigo, foi a maior bênção que ele já recebeu. Se você acredita que bondade nunca volta de mãos vazias, inscreva-se no canal e deixa nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. Eu leio tudo. E hoje, essa história vai te provar que a maior riqueza que existe não cabe em nenhum bolso. Vamos juntos. A estrada vicinal que cortava o município de Araguaçu dos Gerais não tinha nome oficial. Os moradores a chamavam de Estrada Velha, porque antes de abrirem a rodovia asfaltada, nos anos 70, era ela que ligava os sítios ao vilarejo. Hoje, servia de acesso para meia dúzia de propriedades, entre elas o sítio Água Limpa, onde Benedito José Araújo morava sozinho havia 6 anos. Bento, como todo mundo o chamava quando ele ainda deixava todo mundo se aproximar, tinha 48 anos naquela época. Corpo atarracado de quem passou a vida carregando peso. Ombros largos, mãos com veias salientes, pele curtida pelo sol do cerrado. O cabelo estava começando a embranquecer nas têmporas e a barba que ele deixava crescer entre uma parada e outra já tinha mais prata do que preto. Mas eram os olhos que as pessoas notavam primeiro. Castanhos escuros, fundos, com uma expressão permanente de quem está à beira de dizer alguma coisa que resolve engolir na última hora. Os vizinhos o chamavam de ranzinza da Estrada Velha. Não era injusto. Bento não aparecia nas festas do vilarejo. Não ia à missa desde o enterro de Conceição. Não aceitava convites para jantar na casa de ninguém e quando alguém aparecia sem avisar em sua porteira de madeira remedada com arame, ele chegava na varanda com o chapéu já na cabeça e uma expressão que dispensava qualquer explicação adicional. Gente não é bem-vinda. Pelo menos não hoje. O sítio Água Limpa tinha pouco mais de 12 alqueires. 3 deles eram de pastagem, onde Bento criava 22 cabeças de gado leiteiro. O restante era composto por um trecho de mata ciliar às margens do córrego que cruzava a propriedade, uma horta generosa nos fundos da casa e um pomar de goiabeiras, mamoeiros e uma mangueira antiga que devia ter uns 70 anos e que, segundo o pai de Bento, tinha sido plantada pelo avô. A casa em si era simples. Paredes de alvenaria rebocadas, telhado de zinco que cantava quando chovia, janelas com venezianas de madeira que ele pintava de verde toda vez que a tinta descascava muito. Não era grande, mas estava sempre limpa. Bento era homem de hábitos arrumados. Toda manhã acordava às 4h30 antes do galo. Fazia o café, forte, sem açúcar, desde que Conceição morreu, porque era ela quem adoçava o dele. Ia para a ordenha, cuidava dos bichos. Voltava, tomava banho, almoçava o que tinha sobrado do dia anterior ou o que improvisava rápido, e saía para trabalhar até o sol começar a ceder. À noite, jantava em silêncio, às vezes com o rádio ligado numa rádio AM que pegava fraquinho, mas chegava, e dormia cedo. Era uma vida sem sobressaltos. Era exatamente o que Bento tinha pedido a Deus depois do velório. Mas havia algo que ele não pediu e que Deus não recolheu: a memória. 6 anos antes, numa madrugada de outubro, Conceição tinha entrado em trabalho de parto com quase 3 semanas de antecedência. O bebê estava mal posicionado. O posto de saúde de Araguaçu dos Gerais não tinha médico de plantão naquela noite. Nunca tinha, aliás, porque o município não comportava equipe completa. O hospital mais próximo ficava a 92 quilômetros de estrada. Parte de asfalto,
parte de terra batida. Bento tinha dirigido como nunca na vida, os olhos na pista e a mão de Conceição na outra, sentindo o aperto dela enfraquecer conforme os quilômetros passavam. Ela chegou ao hospital. Mas quando o médico de plantão finalmente conseguiu fazer o parto de emergência, já era tarde para o menino, e 20 minutos depois, por uma complicação que o médico chamou de hemorragia pós-parto e que para Bento sempre teve outro nome, descuido, abandono, falta de recurso, Conceição também foi. Bento voltou para Araguaçu dos Gerais sozinho, num amanhecer cor de chumbo, com o banco do passageiro vazio e uma certidão de óbito dobrada no bolso do peito. Nunca mais abriu aquele bolso. Nunca mais usou aquela camisa. Dona Filomena, a vizinha que morava no sítio vizinho do outro lado do córrego, era a única pessoa com quem Bento ainda trocava palavra com alguma regularidade. Não porque ele quisesse, era porque ela simplesmente não aceitava a ideia de que ele preferia o silêncio. Filomena tinha 70 anos, viúva há mais de 2 décadas, uma mulher miúda de cabelos completamente brancos que usava sempre presos numa trança fina. Ela aparecia na porteira de Bento 1 ou 2 vezes por semana com alguma desculpa. Uma muda de tempero, um pedido de empréstimo de um arame, uma dúvida sobre como estava o preço do leite na cooperativa. E Bento atendia sempre com a mesma expressão fechada, mas nunca mandava embora. Havia um acordo não dito entre os dois. Ela não perguntava sobre Conceição e ele não lhe disse para parar de vir. Foi numa terça-feira de março, quando a seca do começo do ano ainda estava castigando o cerrado e a estrada velha estava cor de ocre seco, que Bento saiu do sítio às 2 da tarde para buscar ração no vilarejo. Carregava a caminhonete, uma F100 de 1982, verde musgo desbotado, que ele mantinha rodando no puro capricho, com 2 sacos de sal mineral e um gás vazio, e foi pela estrada velha porque a outra saída, pela vicinal nova, estava com a ponte interditada depois das chuvas de fevereiro. A estrada velha fazia uma curva fechada depois de passar por um trecho de cerrado mais denso, onde as árvores se inclinavam sobre o caminho e criavam uma espécie de túnel de galhos retorcidos. Era um lugar bonito, se você tivesse tempo e disposição para achar graça em coisa bonita. Bento passou pela curva sem olhar para os lados, e foi só quando saiu do trecho de sombra e o sol bateu de frente que ele viu. Um homem, na beira da estrada, sentado no chão, com a costa apoiada no barranco de terra vermelha, o braço direito levantado na direção do caminhão, pedindo para parar. Bento levantou o pé do acelerador. Não parou imediatamente. Tinha aprendido desde menino a não parar para qualquer coisa em estrada de terra, especialmente depois que seu cunhado foi roubado numas circunstâncias parecidas. Mas olhou melhor pelo para-brisa empoeirado e o que viu não era emboscada. Era um velho de uns 60 e poucos anos, roupas simples e sujas de poeira, cabelo branco despenteado, e no braço que não estava levantado, o esquerdo, abaixado junto ao corpo, uma mancha escura que podia ser lama, mas que tinha a consistência e a cor errada para ser só lama. Bento parou o caminhão, desceu devagar, deixando a porta aberta, e caminhou até o homem mantendo uns 2 metros de distância. O velho baixou o braço e Bento viu o corte. Era feio. Uma abertura longa no antebraço, provavelmente de vidro ou metal, já coagulada nas bordas, mas ainda viva no centro. O homem tinha feito um curativo improvisado com um pedaço de tecido rasgado da própria camisa, mas o pano estava encharcado. "O senhor caiu?" Bento perguntou. O velho assentiu com a cabeça. A voz, quando saiu, estava calma. Surpreendentemente calma para alguém naquela situação. "Capotou ali atrás", disse o homem, apontando para a curva. "Um carro pequeno. Eu estava sozinho. Saiu da estrada, foi pelo barranco abaixo. Consegui sair, mas o aparelho não pega sinal aqui. E eu já tentei caminhar, mas..." Ele não terminou a frase. Não precisou. Bento olhou para o braço,
Olhou para o rosto do velho, pálido sob o bronzeado, os lábios com aquela cor levemente azulada que ele conhecia de quando Conceição estava perdendo sangue. E tomou uma decisão. Levanta o braço acima do coração, disse com voz seca, sem rodeios, e vem comigo. O velho obedeceu sem reclamar. Levantou o braço acima da cabeça, enquanto Bento o ajudava a ficar de pé. Era mais pesado do que parecia, com ossos densos de homem que trabalhou a vida inteira. E caminhou até a caminhonete, apoiando o passo com cuidado. Bento abriu o banco do passageiro, jogou os 2 sacos de sal para a caçamba e esperou o homem subir. Quando a porta fechou, o silêncio de dentro do veículo era de outro tipo. Um silêncio com peso. Como o senhor se chama? Bento perguntou enquanto dava a ré para virar na estrada estreita. Cláudio, respondeu o velho. Apenas isso, sem sobrenome, sem explicação. Bento não insistiu. Tinha aprendido com os anos que as pessoas contam o que querem contar e o resto é arranhão em ferida alheia. Virou o caminhão de volta para o sítio. A ração podia esperar. E durante os 3 quilômetros até a porteira, ficou de olho no homem pelo canto do olho. Cláudio mantinha o braço levantado, a respiração regular, os olhos abertos olhando pela janela com uma atenção estranha para quem estava ferido. Não era o olhar de quem estava com medo. Era o olhar de quem estava observando, catalogando, como se cada árvore, cada vossoroca, cada cerca de arame do cerrado fosse uma informação importante. Qual era o destino do senhor? Bento perguntou, mais por necessidade prática do que por curiosidade. Araguaçu dos Gerais, disse Cláudio. Ia visitar o posto de saúde. Tenho um compromisso por lá. Bento assentiu. Não havia muito mais a dizer. Chegando ao sítio, Bento estacionou na frente da casa e foi ao paiol buscar o estojo de primeiros socorros que mantinha num caixote de madeira desde os tempos em que Conceição insistia que todo o sítio precisava de um. Voltou para a varanda onde tinha deixado Cláudio sentado num banco de tora, ainda com o braço levantado, e abriu o estojo na mesa de madeira rústica ao lado. Vou ter que tirar esse pano, disse Bento, olhando para o curativo improvisado. Pode tirar. Bento desenrolou o pano com cuidado. O corte tinha uns 8 centímetros, profundo o suficiente para preocupar, mas não tão fundo que tivesse atingido tendão ou veia importante. Isso Bento avaliou com o olho de quem já suturou gado no pasto e viu sangramento de verdade. Mas precisava de limpeza. Pegou a garrafa de água oxigenada, olhou para o velho. Vai arder. Já sei, disse Cláudio, com um tom que não era de bravata. Era simplesmente informativo. Como se ele soubesse exatamente o que ia acontecer, porque já tinha visto isso antes. Muitas vezes. Bento aplicou a água oxigenada. Cláudio não fez nenhum som. Ficou olhando para o próprio braço enquanto Bento limpava com aquela mesma atenção meticulosa de antes. Depois, enquanto Bento buscava a faixa e a pomada antibiótica, o velho perguntou de maneira casual, quase distraída. Tem alguém com problema de saúde por aqui? Na região, quero dizer. Algum problema crônico sem acompanhamento? Bento parou por um segundo. Era uma pergunta estranha para um desconhecido ferido numa varanda. Mas respondeu porque não via motivo para não responder. Minha vizinha, Filomena. Tem pressão alta desde sempre, toma remédio, mas o cardiologista fica em Uberlândia. Ela vai 1 vez por ano, se tiver dinheiro para o ônibus. Cláudio assentiu devagar, como quem está anotando mentalmente. E o posto de saúde do município funciona bem? Funciona quando tem médico, que é raridade. A voz de Bento ficou mais seca. Não era raiva do homem à sua frente, mas o assunto sempre puxava de volta para aquela madrugada de outubro, e ele não gostava de ser puxado para lá. Cláudio olhou para ele. Não fez outra pergunta. Bento terminou o curativo. Trocou o pano rasgado por uma bandagem limpa, fixada com esparadrapo.
Era um trabalho razoável. Não era cirurgia, mas era suficiente para que o corte cicatrizasse sem infeccionar se o velho tomasse cuidado. "O senhor vai precisar de pontos", disse Bento. "Mas o posto aqui não vai ter condição. Tem que ir para Uberlândia." "Não precisa de pontos", disse Cláudio, examinando o próprio curativo com os dedos da mão direita, palpando as bordas com uma precisão que não era de leigo. "Vai fechar bem assim. É superficial o suficiente." Bento olhou para ele por um momento. Não discutiu. Guardou o estojo. "Tem fome?" perguntou. O velho sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, um pouco cansado, mas genuíno. "Tenho." Bento foi para a cozinha sem mais palavras. Tinha feijão do dia anterior e farinha. Tinha um pedaço de carne seca na geladeira que ia ser o jantar, mas podia adiantar. Acendeu o fogão, colocou a frigideira. Ouviu do lado de fora o velho se mexendo e depois o silêncio da varanda. Não o silêncio de quem saiu, o silêncio de quem está parado, olhando. Quando Bento voltou com 2 pratos, Cláudio estava de pé na beira da varanda, olhando para a pastagem. Os bezerros estavam no pasto de baixo, e um deles, o que Bento chamava de teimoso por nenhuma razão específica, além de que ele sempre ficava encostado na cerca errada, estava parado perto da água. "Boa criação", disse Cláudio sem virar. "Ah, dá trabalho", respondeu Bento, colocando os pratos na mesa. Eles comeram em silêncio por um tempo. Um silêncio diferente daquele do caminhão. Esse era mais folgado, menos tenso. O tipo de silêncio que acontece entre pessoas que não precisam preencher o ar com palavras para se suportar. Foi Cláudio quem quebrou primeiro. "Você mora sozinho aqui faz tempo?" 6 anos. "É muito tempo." "É suficiente", disse Bento. Cláudio olhou para ele, mas não disse mais nada. Comeu mais um garfo de feijão. "Então, você tem jeito de quem perdeu alguém." Bento ergueu os olhos do prato. Era uma afirmação, não uma pergunta, e era a coisa mais direta que alguém tinha dito para ele em 6 anos. A maioria das pessoas rodeava o assunto, usava meias palavras, olhava de lado como se a morte fosse contágio. Esse velho não. Esse velho falou como quem conhece o assunto de perto. "Perdi", disse Bento. "Curto." "Faz muito tempo?" 6 anos. O mesmo número. Cláudio assentiu, como se a equação fizesse sentido. Que fazia? "Eu também perdi", disse o velho mais baixo. "A minha faz 8 anos. Uma pausa. "A saudade não passa, mas a gente aprende a carregar diferente." Bento não respondeu, mas não desviou o olhar como costumava fazer quando o assunto chegava perto demais. Ficou olhando para o prato e deixou a frase do velho pousar no ar da varanda como poeira que assenta devagar. Cláudio ficou 3 dias no sítio Água Limpa. Não foi uma decisão planejada. No primeiro dia, quando Bento perguntou se devia levá-lo até o vilarejo para pegar ônibus, Cláudio disse que precisava de um dia de descanso antes de viajar. O braço doía, a queda tinha sido mais violenta do que parecia. Bento mostrou o quarto dos fundos, o quarto que tinha sido de Conceição nos últimos meses antes do parto, onde ela guardava as roupinhas do menino que nunca foi usado, sem comentar sobre o que o quarto tinha sido, e Cláudio não perguntou. Dormiu lá sem cerimônia. No segundo dia, Bento saiu cedo para a ordenha e quando voltou para a cozinha, o café já estava pronto. Cláudio estava de pé no fogão, mexendo uma panela de angu. "Espero que não se importe", disse o velho sem se virar. Bento olhou para a panela, para o velho, para a panela de novo. "Tá bom", disse. Eles tomaram café juntos. Cláudio perguntou sobre a propriedade. Quanto de pasto, quantas cabeças, qual era a cooperativa, como estava o preço do leite. Perguntas práticas de quem entende de interior, mas com uma atenção nos detalhes que ia além da conversa de cortesia. De vez em quando, ele usava uma palavra que saía diferente do registro esperado.
uma terminologia mais técnica, e emendava rápido com o termo mais popular, como quem corrigiu um descuido. Bento notou, não disse nada. No terceiro dia, Dona Filomena apareceu na porteira às 10 da manhã com um vidro de doce de leite na mão e aquela expressão de quem veio visitar, mas fingiria que foi por outro motivo. Viu o caminhão de Bento na frente da casa e um homem estranho sentado na varanda lendo um pedaço de jornal velho que Bento usava para forrar as prateleiras e parou. "Bento tem visita?" Ela perguntou em voz alta para ninguém em particular. Bento saiu da porta da cozinha com um pano de prato na mão. "É um conhecido", disse. "Pode entrar, Filomena." Ela entrou. Olhou para Cláudio com aquela avaliação rápida e precisa que as mulheres velhas do interior têm, aquela capacidade de ler a história de uma pessoa pela forma como ela senta numa cadeira. E então seu rosto mudou. Não foi um reconhecimento. Ela claramente não conhecia o homem. Mas foi uma espécie de estranhamento positivo, como se algo nele lhe parecesse familiar sem que ela soubesse de onde. "O senhor é médico?" Ela perguntou diretamente. Cláudio ergueu os olhos do jornal. Houve um silêncio de meio segundo. Curtíssimo, mas Bento estava perto o suficiente para perceber. "Por que a senhora pergunta isso?" disse Cláudio, com um sorriso tranquilo. "Não sei", Filomena deu de ombros. "O jeito que o senhor olha para as coisas. Meu marido tinha um amigo médico que olhava assim, como se o mundo todo fosse paciente." Cláudio deu uma risada suave. Não respondeu à pergunta. Filomena sentou e ficou mais de 1 hora. Falou sobre a pressão alta, sobre o remédio que às vezes faltava na farmácia do município, sobre a dificuldade de ir a Uberlândia para as consultas. Cláudio ouvia com uma atenção que fazia a pessoa sentir que estava sendo de fato ouvida, não apenas escutada, mas compreendida. Fez algumas perguntas sobre os sintomas dela, sobre o medicamento, sobre quando foi a última vez que fez eletrocardiograma. Perguntas que um vizinho curioso não faria, mas que saíam dele como se fossem naturais. Quando Filomena foi embora, já era quase meio-dia. Ela apertou a mão de Cláudio na despedida e disse que tinha sido muito bom conversar. Cláudio disse que a pressão dela provavelmente estava controlada, mas que ela devia insistir com o município para conseguir uma consulta de acompanhamento a cada 6 meses, pelo menos, e que havia maneiras de conseguir isso pelo SUS sem precisar pagar passagem para Uberlândia. Filomena olhou para ele. "O senhor é médico, sim", disse ela, e foi embora com o sorriso de quem não precisa de confirmação. Bento ficou parado na porta da varanda, vendo a vizinha ir embora pela estradinha de terra que ligava os 2 sítios. Depois virou para Cláudio. O velho estava olhando para o cerrado. O braço curado descansava sobre o joelho. O sol da tarde do cerrado batia nele de lado, e por um momento Bento teve a impressão estranha de que aquele homem era muito maior do que parecia sentado naquela cadeira velha da varanda. Não perguntou nada. Voltou para a cozinha para preparar o almoço. Mas a pergunta de Filomena ficou na cabeça dele o resto do dia, quieta e insistente como o canto de um pássaro que você não consegue identificar. Na manhã do terceiro dia, Zé Quirino apareceu na porteira. Quirino era dono do bar e mercearia do vilarejo. Um homem de uns 55 anos, barriga proeminente e voz de quem está sempre um pouco mais alto do que a situação exige. Era o tipo de pessoa que sabe de tudo que acontece em Araguaçu, dos Gerais antes que aconteça, e que considera esse talento uma espécie de serviço comunitário. Ele chegou de moto, parou na porteira sem descer e buzinou 2 vezes, o que já era por si só uma declaração de intenções. Bento saiu da varanda com a expressão que reservava para visitas não anunciadas. "Bom dia, Quirino." "Bom dia, Bento." Quirino olhou por cima do ombro do dono do sítio em direção à casa, onde Cláudio estava na varanda tomando café. "Soube que você está hospedando um estranho aí." "Soube rápido", disse Bento seco.
Interior é assim. Quirino deu um sorriso que não era exatamente amigável. Quem é o homem? Um conhecido que teve um acidente na estrada. Tá se recuperando. Conhecido. Quirino repetiu a palavra com o tom de quem não acredita, mas está disposto a fingir que acredita por enquanto. Bento, você não tem o costume de receber gente. Então, quando aparece um estranho aqui, as pessoas ficam curiosas. Natural. As pessoas podem ficar curiosas no próprio sítio delas, disse Bento. Quirino mudou ligeiramente de postura. Apoiou o cotovelo no guidão da moto e baixou a voz, num tom que queria parecer confidencial, mas era calculado para que Cláudio pudesse ouvir se estivesse prestando atenção. Olha, eu só vim porque estão falando. Sabe como é? Dizem que o homem apareceu do nada, sem carro, sem bagagem, sem documento. Ninguém sabe de onde veio. Uma pausa. Na minha experiência, quando alguém aparece assim numa estrada de interior, sem querer explicar quem é, não costuma ser por bom motivo. Bento olhou para Quirino por um momento longo. Depois disse, na minha experiência, quem fica imaginando motivo ruim nos outros, costuma ser porque conhece motivo ruim de perto. Quirino ficou vermelho. Fechou a boca. Deu a partida na moto e foi embora sem se despedir. Bento ficou parado na porteira até o som da moto sumir na estrada. Depois, virou e voltou para a varanda. Cláudio tinha ouvido tudo. Era impossível não ter ouvido, mas estava olhando para a xícara de café com aquela expressão calma de sempre. Não era indiferença. Era algo mais denso que indiferença. Era a paz de quem já foi julgado tantas vezes que o julgamento alheio perdeu a capacidade de arranhar. Vou te trazer problema, disse o velho, sem levantar os olhos. Já tive problema maior, respondeu Bento, sentando na cadeira de frente. Silêncio. O bezerro teimoso mugiu lá embaixo no pasto. Um carcará passou alto, desenhando um círculo lento sobre o cerrado. Você podia ter me deixado na estrada, disse Cláudio. Muita gente passaria e não pararia. Muita gente faz muita coisa que eu não faço, disse Bento. Cláudio finalmente levantou os olhos. Olhou para Bento com uma atenção que era diferente das outras vezes, mais direta, mais funda, como se estivesse tentando ver alguma coisa além do rosto do homem. Por que você parou? Bento pensou. Era uma pergunta simples e ao mesmo tempo não era. Porque era o que precisava ser feito, disse por fim. Cláudio assentiu devagar. E dessa vez foi ele quem não disse mais nada. Naquela tarde, enquanto Bento consertava uma parte da cerca do pasto de baixo, veio outro visitante. Dessa vez foi Dito Barroso, vizinho do lado oposto de Filomena, um homem magro de bigode ralo que criava porcos e tinha o hábito de aparecer nos momentos errados com perguntas certas. Dito não foi até a porteira. Chegou pelo caminho de terra que margeava a cerca, como quem estava passeando por acaso, e parou do lado de fora enquanto Bento estendia o arame. Esse velho aí na sua casa, Bento, disse Dito sem preâmbulo. Sabe que tem gente dizendo que parece aquele médico que sumiu da estrada estadual? Dizem que um carro capotou e o motorista fugiu. Bento prendeu o arame no mourão sem olhar para Dito. Carro capotou de verdade. Eu vi o rastro na descida do barranco. Homem se acidentou e eu ajudei. É o que tem. Mas você não acha estranho que ele não queira ir embora? 3 dias numa casa de estranho, na minha casa. Bento o interrompeu com voz firme, mas sem raiva. Que é minha. Enquanto for minha, eu decido quem fica e quem vai. Dito deu uma fungada, acenou com a cabeça de um jeito que podia ser concordância ou podia ser discordância e continuou caminhando pela beira da cerca como se sempre fosse aquele o destino. Bento ficou olhando para o arame na mão. Sentiu algo que não sentia há muito tempo, a necessidade de defender um espaço que não era só dele.
Nos 6 anos de isolamento, ninguém tinha se importado o suficiente com o que acontecia no sítio Água Limpa para vir até a porteira reclamar. E agora, em 3 dias, 2 homens tinham aparecido com a mesma mensagem disfarçada de preocupação. Não era preocupação, era curiosidade com um dente. Bento voltou para a casa antes do previsto. Encontrou Cláudio na cozinha, de pé, na frente da janela que dava para o pomar, com uma expressão que Bento ainda não tinha visto nele. Não era a calma habitual. Era algo mais próximo da tristeza, não a tristeza aguda de quem está sofrendo agora, mas a tristeza longa de quem carrega algo pesado há tanto tempo que já confunde o peso com o próprio corpo. "Tá doendo o braço?" perguntou Bento. "Não." Cláudio virou da janela. Estava pensando. Em ir embora? Em como é difícil fazer a coisa certa quando o sistema inteiro foi construído para que a coisa certa seja impossível. Uma pausa. "Desculpa. Penso em voz alta às vezes." Bento ficou parado na porta da cozinha. Aquela frase não era de peão, não era de fazendeiro, era de alguém que passou a vida inteira brigando com alguma estrutura maior do que ele. "Qual sistema?" perguntou Bento, e surpreendeu a si mesmo perguntando. Cláudio olhou para ele por um longo momento. Depois deu um sorriso. Não o sorriso pequeno e cansado de antes, mas algo mais aberto, com uma ponta de ironia gentil. "O de saúde", disse. "O de sempre." E não disse mais nada. E Bento não pressionou. Mas aquela noite o sono demorou mais do que de costume para chegar. Na manhã do 4º dia, quando Bento foi até o quarto dos fundos para chamar Cláudio para o café, o quarto estava vazio. A cama feita, o travesseiro alinhado, um copo de água com uma flor de ipê amarelo dentro em cima do criado mudo. Bento não sabia dizer de onde tinha vindo a flor, mas estava lá. E na mesinha ao lado do copo, dobrado ao meio, um cartão de papel simples, bege, sem logotipo nenhum. Só um nome escrito à mão em letra miúda e firme, e um número de telefone. Dr. C. Mendes. E o número. Mais nada. Bento ficou parado com o cartão na mão por um tempo que não soube medir. Depois dobrou de volta, colocou no bolso da camisa, foi fazer o café. Não contou para Filomena, não contou para ninguém, mas o cartão ficou no bolso por semanas. Lavou a camisa com ele dentro 3 vezes. E a tinta resistiu como se o papel tivesse sido feito para durar. A vida voltou ao ritmo de antes. Ordenha, horta, cerca, silêncio. Quirino parou de aparecer quando percebeu que o estranho tinha sumido e não tinha acontecido nada de interessante. Dito Barroso ficou 1 semana olhando de longe quando passava de carro pela Estrada Velha. E depois parou também. Araguaçu dos Gerais tinha outros assuntos. Bento tinha o cartão. E tinha algo mais, que ele demorou para nomear, porque não estava acostumado com aquele sentimento, e a falta de costume tornava o reconhecimento difícil. Depois de 2 meses tentando identificar o que era, chegou a uma conclusão simples e um pouco constrangedora. Ele estava com saudade. Não da forma intensa e dilacerante da saudade de Conceição. Essa era outra coisa. Morava num compartimento diferente do peito fundo e sempre levemente dolorido. Essa nova saudade era mais leve e mais estranha, porque era saudade de uma presença que mal tinha durado 3 dias. Era saudade do silêncio compartilhado na varanda, das perguntas diretas que não pediam licença, da sensação de que havia outro ser humano do lado que não precisava de nenhuma performance de normalidade da sua parte. Uma noite, já eram quase 3 meses depois, Bento estava sentado na varanda, depois do jantar, com o rádio ligado e o céu cheio de estrelas do cerrado. Aquele céu imenso, sem prédio e sem luz artificial para competir, que em noite limpa parece que vai pesar sobre a terra de tão cheio. Tirou o cartão do bolso. Estava gasto nas dobras, mas legível. Ficou olhando para o número por um tempo. Não era costume seu ligar para ninguém. Não tinha o hábito de fazer contato, de retomar conversa, de buscar presença.
6 anos de isolamento tinham atrofiado esse músculo quase completamente. Mas havia alguma coisa naquele número escrito à mão que puxava. Ele guardou o cartão de volta no bolso, apagou o rádio, foi dormir. 3 dias depois, uma caminhonete preta e nova parou na porteira do sítio Água Limpa. Não era uma caminhonete de interior. Era limpa demais, sem arranhão de galho nem lama nos paralamas. Do banco do motorista, desceu um homem de uns 40 anos, terno claro, pasta de couro, cabelo penteado com o tipo de cuidado que não combina com estrada de terra. Olhou para a casa, olhou para o número na porteira, tirou um papel do bolso para conferir. Bento estava na varanda. Ficou parado. "Boa tarde", disse o homem de terno, chegando até a porteira. "O senhor é Benedito José Araújo?" "Sou. Meu nome é Dr. Henrique Salles, sou advogado." Ele abriu a pasta e tirou um envelope fechado, branco, grosso. "Estou aqui a pedido do espólio do Dr. Cláudio Mendes." O mundo deu uma parada estranha. Bento desceu os 2 degraus da varanda devagar. "Do espólio", repetiu. A palavra era pesada. Era a palavra de quem não está mais. "Dr. Cláudio faleceu há 3 semanas", disse o advogado, com a voz profissional e gentil de quem dá essa notícia regularmente, mas não por isso deixou de entender o peso dela. "Câncer de pâncreas." Ele sabia há 6 meses. Uma pausa. Antes de morrer, ele deixou instruções específicas. E seu nome estava nelas. Bento olhou para o envelope, depois para o advogado, depois para o envelope de novo. "Pode entrar", disse, abrindo a porteira. Eles sentaram na mesa da cozinha. O advogado colocou a pasta sobre a madeira e tirou 3 documentos além do envelope. Papéis timbrados, assinados, com o tipo de formalidade que faz a realidade pesar mais do que já pesa. Bento não tocou no envelope. Ficou com as mãos sobre a mesa, olhando para os papéis como se precisasse de um momento para aceitar que aquilo era real. "Antes de você abrir", disse o Dr. Henrique, com a voz regulada no tom que os advogados aprendem para situações assim. "Deixa eu te explicar o contexto. O Dr. Cláudio Mendes era fundador e presidente honorário da Fundação Mendes de Saúde. São 14 unidades hospitalares no estado, além de uma rede de clínicas rurais que ele começou a construir nos últimos 12 anos da vida. Era um dos médicos mais respeitados de Minas Gerais, provavelmente do Brasil." Bento ficou quieto. O nome Fundação Mendes ele já tinha ouvido. Todo mundo que dependia do sistema público de saúde na região tinha ouvido em algum momento, em alguma placa de convênio, em alguma notícia de rádio. Mas o rosto que vinha junto com aquele nome, na cabeça de Bento, não era o rosto de um velho sentado na varanda bebendo café e olhando para os bezerros. "Por que ele estava na Estrada Velha?" perguntou Bento. "Sozinho, sem identificação, sem nada." O advogado deu um leve sorriso, o sorriso de quem já esperava essa pergunta. Porque era o que ele fazia. Todo ano, 1 ou 2 vezes, ele saía sozinho para visitar regiões do interior que a Fundação estava considerando para novos projetos. Sem assessores, sem câmera, sem agenda marcada. Queria ver com os próprios olhos como as pessoas viviam, o que faltava, o que precisava. Dizia que relatório de consultoria era uma coisa e olho no olho era outra. Uma pausa. O câncer tinha avançado, mas ele não cancelou a última viagem. Disse que precisava fechar o ciclo. Bento pensou nas perguntas de Cláudio sobre o posto de saúde, sobre Filomena, sobre a falta de médico, aquela atenção meticulosa que parecia catálogo. Era exatamente isso que era. Ele sabia que ia morrer. Disse Bento. Não era pergunta. Sabia. O prognóstico era de 3 a 6 meses. Ele viveu 4. O advogado apontou para o envelope. Ele pediu que você lesse a carta antes de a gente conversar sobre os documentos. Posso esperar do lado de fora se quiser. Não precisa, disse Bento.
Pegou o envelope. Abriu devagar, com cuidado, como se o papel fosse frágil. Dentro havia uma folha única, escrita à mão na mesma letra miúda e firme do cartão. Bento leu em silêncio. Benedito, quando você ler isso, já faz algum tempo que eu fui. Não vou pedir desculpa por não ter me despedido direito. Você é o tipo de homem que entende que algumas despedidas ficam melhores no silêncio. E a flor de ipê era o melhor que eu encontrei no seu quintal àquela hora da manhã. Quero que você saiba quem eu era, não pelo nome ou pelo cargo, mas pelo que importa. Fui um homem que passou 50 anos tentando consertar um sistema que quebra as pessoas antes de cuidar delas. Comecei com um consultório, terminei com 14 hospitais e no meio disso vi mais morte por falta de recurso do que qualquer guerra deveria produzir. Vi mãe morrer de parto por não ter médico. Vi criança morrer de febre por não ter remédio. Vi velho viver de dor porque a consulta ficava a 100 quilômetros e o ônibus não passava. Eu sei que você também viu isso. Eu vi nos seus olhos quando você falou do posto de saúde. Não era raiva de burocracia. Era a raiva de quem perdeu alguém que não devia ter sido perdido. Fiquei 3 dias na sua casa e não precisei de nada além do que você me deu. Um teto, uma refeição e a dignidade de ser tratado como gente sem que você soubesse quem eu era ou o que eu tinha. Isso é raro, Benedito. Mais raro do que qualquer coisa que o dinheiro compra. Antes de morrer, tomei uma decisão. O município de Araguaçu dos Gerais vai receber uma clínica de saúde rural da Fundação. Algo que eu queria fazer há anos e que a viagem confirmou que era urgente. Mas toda clínica precisa de um lugar. E o lugar que eu escolhi, se você aceitar, é o seu. Não estou falando de tomar o que é seu. Estou falando de uma proposta formal, justa, que o Dr. Henrique vai explicar. Você terá escolha em cada detalhe. Se não quiser, a Fundação encontra outro terreno e respeita sua decisão sem ressentimento. O que eu quero que você entenda é o motivo. Eu escolhi o seu sítio não porque é o mais conveniente ou o mais barato. Escolhi porque quando eu estava caído naquela estrada, com o braço aberto e o sol queimando, o homem que parou foi você. E homem que, para quando não precisa parar, é o tipo de homem que merece ter ao lado de si uma coisa que salva a vida. Cuide de Filomena. A pressão dela está controlada, mas ela precisa de acompanhamento. E cuide de você também, Benedito. 6 anos é tempo demais para carregar peso sozinho. Com respeito e gratidão, Cláudio Mendes Bento ficou com a carta na mão por um tempo longo depois que terminou de ler. O advogado não disse nada. Lá fora, o cerrado fazia o que o cerrado sempre faz. Vento nos galhos secos, pássaro distante, o mugido tranquilo de um boi no pasto. A vida de sempre, indiferente ao peso das coisas que acontecem dentro das casas. Bento dobrou a carta com o mesmo cuidado com que tinha aberto o envelope. Colocou sobre a mesa. Ficou olhando para ela. Pensou em Conceição, no hospital que ficava a 92 quilômetros, na estrada de terra que ela percorreu, perdendo sangue, no médico de plantão que não estava lá quando deveria estar, em todos os anos que tinha passado com aquela raiva quieta enterrada no peito, aquela raiva que não tinha endereço certo, que era grande demais para um homem só carregar e pequena demais para resolver alguma coisa. E pensou em Cláudio, no velho de roupas simples sentado no barranco com o braço levantado, no sorriso pequeno e cansado, na forma como ele ouvia Filomena como se cada palavra dela valesse, na frase que tinha dito na cozinha. Como é difícil fazer a coisa certa quando o sistema inteiro foi construído para que a coisa certa seja impossível. Aquele homem tinha passado a vida inteira brigando com o sistema que tinha matado Conceição. Não na mesma estrada, não no mesmo hospital, mas no mesmo vácuo. O mesmo vácuo enorme entre o que existe e o que deveria existir. Entre o lugar onde as pessoas adoecem e o lugar onde podem ser curadas. Bento olhou para o advogado.
Quantas pessoas a clínica vai atender? O Dr. Henrique abriu um dos documentos da pasta. A projeção é de 300 a 400 consultas por mês, com atendimento de clínica geral, pediatria e ginecologia. Mais um serviço de emergência básica 24 horas com médico plantonista, disse. O município vai assinar um convênio com a Fundação para Manutenção. O terreno que o Dr. Cláudio identificou seria um trecho de 4 alqueires do lado norte da sua propriedade, onde já existe um acesso pela vicinal nova. 4 alqueires do lado norte. Bento conhecia exatamente aquele trecho. Era a parte mais plana do sítio, com aquele acesso fácil pela estrada que a prefeitura tinha pavimentado há 2 anos. Ele nem usava aquela parte para pastagem, porque o capim ali era mais ralo. "E o que a fundação oferece em troca?" perguntou Bento. "Compra do terreno pelo valor de mercado com 20% de acréscimo, ou, se preferir não vender, uma parceria de cessão com pagamento de aluguel anual corrigido. Além disso," o advogado hesitou levemente, como se fosse dizer algo fora do script padrão. O Dr. Cláudio deixou uma determinação pessoal. Uma vez construída a clínica, sua família, se você tiver, tem atendimento prioritário vitalício. E você, especificamente, tem uma vaga no Conselho Consultivo da unidade, se quiser, para garantir que o que for construído aqui seja o que a comunidade de fato precisa. Bento ficou em silêncio. Conselho Consultivo. Ele, Benedito Araújo, caipira da Estrada Velha, com a 4ª série do Fundamental e as mãos calejadas de ordenha. Num conselho. Seria ridículo. Seria impossível. Seria exatamente o tipo de coisa que Conceição teria dito que ele precisava fazer. "Eu aceito", disse Bento. O advogado assentiu e começou a organizar os papéis para assinar. Bento olhou pela janela da cozinha para o trecho norte do sítio. 4 alqueires de capim ralo e terra vermelha, que em menos de 2 anos seria um lugar onde gente de Araguaçu dos Gerais poderia chegar às 3 da manhã com febre ou com dor e encontrar alguém para atender, alguém que estaria lá. Ele fechou os olhos por um segundo, e naquele segundo, pela primeira vez em 6 anos, a raiva que morava no peito dele saiu um pouco do lugar. Não sumiu. Essas coisas não somem. Mas se deslocou o suficiente para abrir espaço para outra coisa. A obra começou 4 meses depois. Bento acompanhou cada etapa, não porque a fundação exigisse, mas porque ele quis. Acordava cedo, fazia o café, ia até a construção e ficava um tempo vendo os pedreiros trabalharem. Às vezes levava água fresca, às vezes conversava com o engenheiro responsável sobre o posicionamento de uma janela, a altura de uma rampa, o tamanho da sala de espera. O engenheiro, um moço de Uberlândia que no começo olhava para Bento com aquela condescendência de quem acha que sabe mais, foi aprendendo ao longo dos meses que o caipira da Estrada Velha tinha perguntas boas. Dona Filomena aparecia quase todo dia. Ficava sentada num banco que os pedreiros improvisaram com 2 tijolos e uma tábua, tomando o café que levava na garrafa térmica e comentando tudo com a autoridade de quem não foi consultada. Mas tem muito a dizer. Os pedreiros logo passaram a gostar dela. Um deles, o mais novo, chamava ela de Dona Fifi, e Filomena fingia que não gostava do apelido, mas aparecia mais cedo nos dias em que ele estava trabalhando. Quirino, do bar, foi até a obra uma vez, em nome da curiosidade mal disfarçada de interesse cívico, e disse que aquilo era bom para o município. Bento concordou sem comentar que Quirino tinha sido um dos primeiros a sugerir que o velho misterioso devia ser expulso do sítio. A clínica foi inaugurada numa sexta-feira de setembro, com a presença do prefeito, de representantes da Fundação Mendes e de um número de moradores da região que surpreendeu a todos. Vinham de sítios distantes, de vilarejos vizinhos, de lugares que Bento nunca tinha visitado, mas que existiam no mesmo raio de necessidade de sempre. A diretora da fundação,
Uma médica de meia-idade chamada doutora Adriana discursou sobre o legado do Dr. Cláudio e o que aquela unidade representava para a região. No final do discurso, ela olhou para Bento, que estava no fundo do pequeno pátio com o chapéu na mão, e disse: "Esta clínica existe porque um homem parou o caminhão numa estrada de terra. É simples assim. E é por isso que o nome dela é o nome de quem mereceu esse gesto." Na parede da entrada, uma placa de granito cinza. Bento leu o nome gravado e teve que olhar para o chão por um momento, porque a visão estava embaçando de um jeito que ele não achava que ainda conseguia. Clínica Rural. Cláudio Mendes. Araguaçu dos Gerais. Embaixo, em letras menores: "Em memória de quem acreditou que fazer a coisa certa vale a pena, mesmo quando o sistema diz que não." Depois da inauguração, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora e o pátio estava quase vazio, Bento ficou parado na frente da placa por um tempo. Filomena chegou do lado dele sem fazer barulho. Tinha aprendido, ao longo dos anos, que esse era o jeito certo de chegar perto de Bento. E ficou parada também, lendo o nome gravado. "Você sabia quem ele era?" perguntou ela. "Quando ele estava aqui?" "Não", disse Bento. "E se soubesse?" Bento pensou. Era uma pergunta honesta, que merecia resposta honesta. "Teria parado do mesmo jeito", disse. Mas talvez tivesse ficado com mais medo de fazer errado. Filomena deu uma risada baixa. "É por isso que Deus não avisa antes", ela disse. "Porque se avisasse, a gente ficava paralítico de responsabilidade e não fazia nada." Bento olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, riu de verdade. Uma risada pequena, um pouco enferrujada de desuso, mas real. Nos anos que seguiram, a vida de Bento não virou de cabeça para baixo como nos romances. Continuou sendo a vida de um caipira de mãos calejadas num sítio de 12 alqueires. Ainda acordava às 4:30. Ainda fazia o café forte e sem açúcar. Ainda cuidava das 22 cabeças de gado com a mesma dedicação de sempre. Mas havia diferenças. Uma vez por mês, ele ia à reunião do conselho consultivo da clínica. Sentava na cadeira com o chapéu sobre os joelhos e ouvia os relatórios. E quando perguntavam sua opinião, o que a doutora Adriana fazia sempre, deliberadamente, ele dava. Disse uma vez que a sala de espera precisava de mais ventilação, porque os doentes chegavam suados da caminhada e a espera numa sala fechada piorava quem já estava mal. Na reunião seguinte, havia uma janela nova. Disse outra vez que seria bom ter um dia específico para atendimento de gestantes, porque as mulheres grávidas da região tinham vergonha de marcar consulta junto com todo mundo. No mês seguinte, havia uma tarde reservada só para pré-natal. Pequenas coisas. Coisas que um relatório de consultoria nunca capturaria. A porteira do sítio ficou mais aberta. Não de par em par. Bento nunca foi homem de par em par, mas aberta o suficiente. Filomena entrava sem buzinar. O engenheiro da fundação, que tinha ficado na região por outros projetos, parava às vezes para tomar café. Os pedreiros que tinham construído a clínica sabiam que, se precisassem de água fresca, podiam passar no sítio Água Limpa. E uma vez, numa tarde de chuva fina de dezembro, Bento foi até o cemitério do vilarejo. Ficou parado na frente da lápide de Conceição por um tempo que não mediu. Não falou em voz alta. Nunca foi de falar em voz alta para a pedra. Mas pensou. Pensou que ela teria gostado do que tinha acontecido. Que ela provavelmente teria dito que era o que deveria ter acontecido desde o começo. E que ele era teimoso demais para deixar o mundo chegar até ele de outro jeito. Ela estaria certa. Sempre esteve. Antes de ir embora, Bento colocou na base da lápide uma flor de ipê amarelo, a mesma que Cláudio tinha deixado no copo d'água naquela manhã de despedida. Era uma coincidência possível ou era o Cerrado sendo o Cerrado, oferecendo o que tem na estação que tem,
Bento não era homem de procurar sinal em tudo, mas guardou a flor assim mesmo. Bento não ajudou aquele velho porque esperava algo em troca. Parou o caminhão porque era o que precisava ser feito. Simples assim. Sem câmera, sem testemunha, sem nenhuma garantia de que alguém algum dia ficaria sabendo. E foi exatamente essa ignorância, não saber quem era o estranho, não saber o que viria depois, que tornou o gesto verdadeiro. A bondade que depende de plateia não é bondade, é performance. A bondade de verdade acontece na estrada velha quando não tem ninguém olhando. Me conta nos comentários. Você já ajudou alguém sem esperar nada e depois descobriu que fez mais do que imaginava? Deixa seu nome e de onde você está assistindo. Eu leio tudo e essas histórias que chegam de você são o que mantém esse canal vivo. Inscreva-se no Príncipe do Gado, porque aqui toda a história é contada com a alma do sertão, com verdade e com respeito por quem nunca desistiu de ser gente boa.